Existem alguns erros que as pessoas que estão com o inglês enferrujado cometem. Será que este é um erro que você também comete? Uma dúvida que você também tem? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Sim, esta também é a minha missão. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há 10 anos e eu desenferrujo o inglês de adultos. Você que já tem uma base, que não está tendo o resultado que você gostaria, não está conseguindo as oportunidades que você gostaria, porque parece que o seu inglês entrou num limite. Chegou numa página ali que não está seguindo adiante. Então, o meu canal é para você. Aqui a gente traz dicas, a gente traz principalmente dicas para te ajudar a desenferrujar o seu inglês. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Lembrando que toda semana tem um vídeo novo para te ajudar a desenferrujar o seu inglês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses erros, porque eu acho que de alguma forma você vai se identificar com esses erros que quem está com o inglês enferrujado comete. E se você já viu os outros vídeos, já percebeu que seu inglês está enferrujado e quer achar uma solução para isso, eu vou deixar aqui no link um link na descrição para o meu grupo exclusivo, porque dias 23, 24 e 25 de julho eu vou fazer minha gente, três aulas gratuitas para você desenferrujar o seu inglês. É o Desenferruja Express. Mas para você receber o link de acesso às aulas, você precisa estar nesse grupo. Então eu vou colocar o link aqui para você entrar agora nesse grupo exclusivo e não perder nenhum link destas três aulas gratuitas. Essas aulas elas não vão estar aqui no canal, tá? Então para você acessá-las, você precisa estar no grupo exclusivo. O link está aqui na descrição e não perde essa chance, gente, porque a gente vai falar sobre muitas coisas que vão te ajudar a desenferrujar o seu inglês. Para a gente começar esse vídeo, vamos contextualizar um pouquinho o que é ter um inglês enferrujado, ok? Existem algumas situações que envolvem, né, para você saber se você tem ou não tem um inglês enferrujado. A primeira delas, você já fez aulas no passado. Então, você já frequentou escolas de idioma, você já fez aulas online, você já adquiriu cursos e você já tem um conhecimento prévio de estruturas, né, de tempos verbais. Por menor que seja, você já viu isso, ok? Muito mais do que até o verbo be apenas. E aí, vale também o inglês enferrujado para aquelas pessoas que moraram fora um determinado tempo e que pararam de ter o contato com o idioma quando voltaram para o Brasil. Então, tudo isso, né, parte de um princípio que você já teve o contato com o idioma anteriormente, mas que por falta de tempo, por não estar mais estudando o idioma, e precisa voltar, retornar aos estudos, porque não consegue se comunicar com clareza, não consegue utilizar os recursos do inglês que gostaria, que precisa no trabalho, em uma viagem. Então, isso é desenferrujar o seu inglês. A gente vai retomar os estudos a partir daquilo que você já sabe, a partir daquilo que você já viu, já conhece, já é conhecido para você. É diferente de alguém que vai começar o inglês do zero, ok? Agora, por que desenferrujar o inglês é diferente de quem, né, é diferente de quem faz isso, por exemplo, em grupo ou individualmente? Primeira coisa, o inglês é uma língua que precisa de comunicação. Você precisa dessa interação. É claro que tem algumas coisas que você até pode fazer sozinho, mas a comunicação em inglês, ela precisa de duas ou mais pessoas para que você consiga fazer essa interação. Então, é muito importante que você entenda que desenferrujar o seu inglês, muitas vezes em grupo ou, né, com mais de uma pessoa, vai tornar o seu processo muito melhor. Vai tornar o seu processo
mais fluido, mais interessante. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês alguns erros, os 5 maiores erros que as pessoas que estão com o inglês enferrujado cometem. Agora, existem erros que estão relacionados à comunicação, à fala, à escrita. Alguns vão ocorrer em mais de uma dessas habilidades. Então, fiquem atentos a isso, porque além de falar, né, sobre esse erro, eu vou explicar para vocês, né, de onde vem essa dúvida, de onde vem esse erro. E para a gente começar, o primeiro erro é a questão que envolve present perfect e simple past, o presente perfeito e o passado simples. Bom, vamos lá. Se você, de alguma forma, já viu esses dois tempos verbais, ótimo, né? Ah, Thaisa, mas eu sei o que é o present perfect, mas eu não sei usar. Ah, eu nunca ouvi falar de present perfect. Sim, porque este é um erro que alguns alunos já não tão básicos assim, vamos dizer, entre básico e intermediário, cometem muito, que é confundir o uso dos dois, o simple past e o present perfect. Então vamos lá. Qual que é a diferença principal entre eles, tá? É o foco. O Simple Past, ele está focado sim no passado, em uma ação que começou e terminou no passado, e essa ação ela não tem reflexo nenhum com o presente. Então a ação começou e terminou no passado. Então o foco aqui do Simple Past é o quando. Quando a ação aconteceu? Ano passado, 2 anos atrás, no último ano, em algum ano específico. Então, o foco do Simple Past é o passado, é o quando aconteceu. Agora, o Present Perfect é uma ação que começou no passado, mas ela tem um reflexo no presente. E também, quando, né, essa ação aconteceu, ela não importa. O foco do Present Perfect é a ação por ela mesma. A ação é mais importante do que quando ela aconteceu. Então, por exemplo, se você quer dizer que você nunca fez determinada coisa, que você nunca experimentou determinada comida, que você nunca viajou para tal lugar, essas experiências de vida, né, que dizem respeito à experiência em si, mas não necessariamente quando ela aconteceu, isso é o present perfect. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou colocar 2 exemplos, um de cada, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos imaginar que você viu um amigo seu ontem. Então, a gente sabe que essa ação começou e terminou ontem. E aí você diz, né? I saw him yesterday. I saw him yesterday. Ou seja, essa ação você ouviu ontem. Agora, vamos imaginar, né, que você quer dizer que você viu essa pessoa em momentos diferentes, em 2 momentos diferentes, mas não interessa saber quando. Interessa que você o viu ou, né, o viu 2 vezes. Então, I have seen him twice. I have seen him twice. Enquanto o primeiro simple past, né, o nosso verbo, o verbo see, no passado, ele ganha uma outra forma, ele é só. E então, no present perfect, ele ganha uma outra forma, que é o seen. O que é a diferença, então? No simple past, a gente tem um marcador de tempo, o yesterday. E no presente perfeito, nós temos aqui algo que diz respeito à quantidade de vezes que a gente teve essa experiência. Mas veja, em momento algum eu digo quando foram as 2 vezes que eu vi essa pessoa. Porque aqui no Present Perfect o foco é na ação, que eu ouvi 2 vezes. E aqui no Simple Past é que esta ação aconteceu ontem. Eu ouvi ontem. I saw him yesterday. I have seen him twice. O segundo erro, dentre os 5 erros mais comum de quem tem o inglês enferrujado, é errar preposições. E aí a gente sabe que existe uma lista de preposições, mas eu vou focar em 3 principais
que são aquelas mais comuns das pessoas se confundirem. O in, o on e o at. Por que essas? Vamos especificar um pouquinho melhor estas três. In, on, at são preposições que a gente usa, por exemplo, para falar de tempo e para falar de espaço. Então, elas têm uma grande variedade de usos. Então, errar preposições é comum em quem tem o inglês enferrujado. Por exemplo, a gente sabe que o on a gente usa, por exemplo, em dias da semana, né? On Mondays, on Tuesdays, on Friday, ok? Agora, in a gente usa, por exemplo, para meses. In May, in July, in August. E agora, o at a gente usa, por exemplo, para o momento atual. At the moment. Ou para hora. At 12. At 9 o'clock. Então, eu poderia dizer outras preposições, mas errar preposições é algo muito comum e né, em confundir, principalmente para quem está com o inglês enferrujado. Falei de in, on e at, mas a gente sabe que existem várias outras preposições que as pessoas confundem. E você? Me conta aqui nos comentários, você tem dificuldade em preposições? Você se confunde com algumas delas? Como é a sua relação com preposições? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber quais são as dúvidas de vocês, o que vocês mais confundem no que diz respeito a preposições. O terceiro erro muito comum em quem está com o inglês enferrujado é confundir os falsos cognatos. Sim, aquelas palavras que parecem ser uma coisa e são outra. No português, às vezes, elas se parecem até com o português, mas o significado delas no inglês é totalmente diferente. Inclusive, tem um vídeo meu aqui, eu vou colocar ele aqui na descrição, que fala sobre falsos cognatos, tá? Onde eu trago alguns principais aí para vocês. Então, se você não entender muito bem o que é falso cognato, eu já vou deixar o link aqui na descrição também para vocês assistirem esse vídeo posteriormente, ok? Falsos cognatos, então, são aquelas palavras, né, que parecem, mas não é. A escrita parece com alguma em português, mas o significado é diferente. E aí a gente se confunde mesmo, tá? Então, um exemplo, né, muito utilizado aí, muito que as pessoas confundem, é o verbo pretend. Pretend. Veja que pretend parece, em português, com pretender. Mas pretender em inglês não é pretend. Pretend é fingir. Pretend é fingir. Olha para você, não tem nada a ver. Agora, pretender em inglês é intend. Intend. Bem diferente, né? Então, o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que... como que a gente passa, né, por esses falsos cognatos? Quanto mais a gente utilizar o idioma, ler, né, ouvir, escutar, enfim, você fica atento a esses falsos cognatos. Não adianta te dar uma lista para você decorar, porque não é isso. É o uso que vai te ajudar a encontrar o melhor cognato ou, principalmente, não cair nos falsos cognatos. Esse é o nosso terceiro erro mais comum em quem tem um inglês enferrujado. O quarto erro mais comum de quem está com o inglês enferrujado é esquecer de fazer a inversão das palavras quando vai fazer uma pergunta. Sim, lembrar que quando a gente está fazendo uma pergunta, o verbo auxiliar vai para o começo da pergunta, né? Ou a gente troca essa posição do verbo com o sujeito. E sim, tem um vídeo aqui também, tá? Que eu vou deixar na descrição para vocês, que fala sobre a formação de perguntas. Lembrem, pessoal, que fazer e responder perguntas, né? Fazer perguntas e respondê-las é um dos 3 pilares da comunicação eficaz, porque quase tudo na nossa comunicação envolve perguntas e respostas. E, Thaisa, mas se eu não inverter, as pessoas vão me entender? As pessoas vão te entender, mas você está cometendo um erro gramatical. É como se você estivesse utilizando um erro gramatical na língua portuguesa, né? Não é adequado, não é o ideal.
quando a gente está utilizando o inglês. Então, lembrar de fazer essa inversão, né? Por exemplo, you are a student. You are a student. Isso é uma afirmativa. Mas se eu quero perguntar se você é um estudante, are you a student? Are you a student? Essa é a inversão. Lembre sempre de fazer essa inversão quando você está fazendo perguntas, ok? Esse é o quarto erro mais comum de quem está com o inglês enferrujado. Quinto e último erro mais comum de quem está com o inglês enferrujado é errar a pronúncia de algumas palavras semelhantes. Elas até são semelhantes, mas a pronúncia são bem diferentes. Isso vale para os cognatos verdadeiros. Por exemplo, chocolate. A palavra escreve igual em português, mas no inglês a gente fala chocolate. Existem algumas palavras que são semelhantes na grafia, mas a pronúncia é um pouquinho diferente. Quer um exemplo? Olha a palavra live, que é morar, viver, live, e leave, que é o verbo, né, sair, deixar. Então, live, leave. Existe uma pequena diferença na pronúncia das palavras e que vai fazer toda a diferença quando você está falando inglês, né? Então, é muito comum também as pessoas confundirem o verbo live com live, mas dependendo do sentido que você quer dar, a pronúncia vai mudar, né? Porque live é o viver e live é aquilo que está acontecendo no momento. A live é aquilo que a gente faz no Instagram, aqui no YouTube, ou aquilo que está acontecendo no momento, né? Aparece nos telejornais ali ao vivo. Então, isso também causa diferença, né? Causa confusão em quem está com o inglês enferrujado. Por quê? Porque se esqueceu da pronúncia, porque não praticou a pronúncia corretamente. E aí, a partir do momento que você deixa de praticar, né, você, sim, está mais suscetível a errar as pronúncias de palavras. Então, palavras como live, live, life, life, né, existem algumas outras possibilidades também, é o quinto erro, né, o erro de pronúncias de palavras semelhantes. E aí, gostou do vídeo de hoje? Esse vídeo fez sentido para você? Então já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal se você não se inscreveu. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que está com o inglês enferrujado e precisa desenferrujar. Por quê? Porque ninguém quer, né, gente, ficar com o inglês enferrujado aí, perdendo oportunidades de viagem, de trabalho, né? Então, manda para aquele seu amigo que também está com o inglês enferrujado e precisando melhorar estas habilidades e não cometer esses erros mais. Bom, se você está cansado de ficar com seu inglês enferrujado, já está frustrado com os resultados que você vem obtendo ou não obtendo com o seu inglês, nos dias 23, 24 e 25 de julho, eu vou dar 3 aulas gratuitas para você desenferrujar o seu inglês. É o Desenferruja Express. 3 aulas, minha gente, gratuitas para você desenferrujar o seu inglês. Mas para você garantir o acesso a estas 3 aulas, você precisa estar no grupo. Para você entrar nesse grupo exclusivo deste evento, tem um link aqui na descrição para você garantir o acesso às 3 aulas. Estas aulas elas não vão ficar disponíveis aqui no meu canal do YouTube, então só quem estiver no grupo vai ter acesso a estas 3 aulas que é o Desenferruja Express. Lá a gente vai falar sobre gramática, a gente vai falar sobre conversação, a gente vai falar sobre leitura, sobre listening, a escuta, tudo isso nestas 3 aulas. Então, se você precisa desenferrujar o seu inglês, se de alguma forma alguns desses erros aqui, né, fizeram sentido para você, você se identificou e está cansado de errar, então já se inscreve, já entra aqui no grupo para não ficar de fora desse evento. 3 aulas gratuitas comigo para você desenferrujar o seu inglês nos dias 23, 24 e 25 de julho. Estes são os 5 erros que quem está com o inglês enferrujado comete. E se você está cansado e quer mudar essa situação,
Acompanhe aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você. E eu vejo vocês também no Desenferruje Express, o nosso evento de 3 dias de aulas gratuitas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.